Olá família, tudo bem? Estamos começando mais uma semana, essa semana do Ministério Família Nele, né? Então gostaria que vocês pudessem já estar curtindo esse vídeo, compartilhando, copie o link desse vídeo do YouTube e coloca lá no grupo de WhatsApp dos seus amigos, dos seus familiares, porque eu tenho certeza que esse estudo vai agregar também na vida dessas outras pessoas, certo? Vamos estar orando para a gente começar a nossa família nele hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque primeiro que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. E pelo Senhor ser um Deus misericordioso e bondoso, Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas, Pai. Quero pedir perdão porque às vezes eu faço aquilo que eu não devo fazer, aquilo que desagrada ao seu coração. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também creio que o Senhor é um Deus, como eu já disse, muito bom, e o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nós fazemos quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E eu creio que o Senhor pode e é um Deus muito poderoso para que possa perdoar isso também. Deus, nesse momento, Pai, de estudo, que o Senhor possa estar se revelando na Tua Palavra, que nós possamos a cada dia melhorar, nós possamos a cada dia crescer mais, que nós possamos a cada dia estudar mais, que nós possamos a cada dia mergulhar mais na Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Pai, é infalível. A Tua Palavra é algo que sempre está nos nossos corações, deve estar nos nossos corações para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Então é por isso que nós devemos estudar a Tua Palavra e aprender cada vez mais. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, família? Nós estamos estudando os milagres de Jesus, né? Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos do nosso canal, entra lá na playlist, vai estar a playlist, a família nele. Tem lá, acho que são 9 vídeos que nós temos já. Então, 9 estudos, você chega lá, assiste, faz uma maratona aí rapidinho dos 9 vídeos. Geralmente tem entre 15 e 20 minutos os vídeos, então é rapidinho, você lê, você assiste e aprende cada vez mais. Dá uma passada lá e indica também para os seus amigos, certo? O nosso milagre de hoje, nós vamos falar sobre Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, certo? Esse estudo está escrito lá em Lucas no capítulo 7 e a partir do versículo 11. O interessante desse milagre é que ele só está escrito no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Não está escrito nos outros evangelhos, tanto Mateus, Marcos ou João. Porque geralmente os outros que nós estávamos vendo, os outros milagres, eles estão escritos tanto nos outros evangelhos. Mas especificamente esse, só está escrito no Evangelho de Lucas. E antes da gente entrar exatamente no nosso estudo, eu quero dar uma dica para vocês sobre como estudar, né? Porque às vezes todos aqueles, eu, o pastor, a pastora, até o Rodrigo, quando nós estamos aqui dando esse estudo, nós até damos uma dica, falamos, né, que vocês têm que ler, têm que estudar, têm que procurar mais, mas nós não dizemos como fazer isso. E um dos meios para você conseguir fazer isso é ter uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo gira em torno de 120, 150 reais, uma Bíblia de estudo boa, legal. E lá ela vem sempre uns comentários, vem concordância bíblica, e dá para você, no começo de cada capítulo, de cada livro, ele vem falando, por exemplo, se eu pegar aqui a minha Bíblia, ó, lá no Evangelho de Lucas, ele te dá uma introdução do Evangelho. Então, ele pega e fala quem é o autor, o lugar e a data da redação. Ele fala quem foi o destinatário. Essa minha Bíblia conta alguns fatos culturais. Essa minha Bíblia de estudo aqui, ela traz a linha do tempo, em que tempo mais ou menos foi escrito o Evangelho de Lucas. Então, as Bíblias de estudo, elas trazem tudo isso sempre no começo de cada livro. Então, é interessante porque você já consegue te dar um panorama de tudo aquilo que você precisa saber sobre aquele evangelho, daquele livro, antes de você começar. Então é bem interessante que você tenha uma Bíblia de estudo em casa, para que nesses momentos de estudo, ou então no seu dia a dia, quando você for estudar algum livro, que você possa ter esse auxílio junto com o seu estudo, certo? Então vamos lá. Então
Jesus ressuscita o filho de uma viúva, está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, eu vou ler aqui no meu celular, que eu não tenho essa Bíblia física, mas eu vou ler aqui no meu celular, que está escrito assim, no versículo 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Versículo 17 diz assim: Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Aqui nós vemos que Jesus ele continuava a sua peregrinação, né? Cumprindo o seu chamado, cumprindo o serviço, aquilo que ele veio fazer aqui na terra, que era pregar o evangelho, pregar as boas novas e fazer com que a visão dos judeus mudasse, né? Da forma como eles viam quem deveria ser o Salvador, quem deveria ser o Messias. No versículo 11 diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Aqui a gente já tem algo bem interessante, porque muitas vezes você pode já ter visto que quando as pessoas vão falar desse milagre, eles falam da cura do filho da viúva de Naim. Logo você entende o quê? Que o marido dela se chamava Naim, certo? Não. Naim era a cidade onde ela morava. Naim não era o marido dela, e sim a cidade onde ela morava. Então, logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Então, Naim era a cidade. Jesus estava a caminho da cidade de Naim. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. O versículo 12 também é interessante porque ele mostra como que era a cidade naquela época. As cidades naquela época eram todas muradas. Então tinham os muros ao redor e tinha uma porta, um portão onde a cidade ficava fechada ou aberta. Então, só para a gente entender como que eram as cidades não eram do jeito que é hoje. Todas as cidades eram muradas para ser fortes, né? Era uma fortificação e uma segurança contra os invasores, os inimigos que quisessem invadir. Uma das cidades que é bastante conhecida é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, quando os israelitas, quando os judeus eles saíram do deserto junto com Josué e foram entrar na Terra Prometida, a primeira cidade foi a cidade de Jericó. E o que acontece lá? A cidade era murada e eles rodam 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes eles rodam em torno do muro. E aí, quando eles tocam a trombeta, os muros da cidade vêm abaixo e aí eles conseguem entrar. Então, as cidades naquela época eram assim. Eram todas muradas por segurança contra guerras e inimigos que quisessem entrar. Então, aqui ele também traz alguns pontos interessantes nesse versículo 12, que fala que era o único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Por que que o escritor Lucas, ele pega e decide colocar isso, falando que ele era o único filho dessa viúva? Porque a mulher naquela época, ela não podia trabalhar, ela não tinha o que trabalhar. Então, sem um homem, sem um marido, para que pudesse trazer sustento, comida e dinheiro, ela iria viver na mendicância, ainda poderia até se tornar prostituta, porque ela não tinha como sobreviver. Então, essa mulher já era viúva. Então, provavelmente, ela já dependia muito do filho dela. Aí vem o filho dela e acaba falecendo. Então, ela fica sem nada. Então, imagina uma mulher, nessa época que não podia trabalhar,
Então ela não tinha sustento. Então ela não tinha o marido, que já tinha morrido, porque ela já era viúva, e agora perde o seu único meio de sustento, que era o próprio filho. E essa história a gente consegue lembrar de uma história também lá do Velho Testamento, que é a história de Ruth e Noemi. O que acontece lá com Ruth e Noemi? Noemi era casada com o marido dela e ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, eles saíram lá de Israel e foram morar em outra terra. Nessa terra, os filhos deles conheceram 2 mulheres. Uma delas era Ruth. Então, aí Ruth se casou com um dos filhos de Noemi e acontece um desastre, o marido dela morre, aí passa um pouco de tempo, os 2 filhos dela também morrem. Então, as 3 mulheres ficam viúvas. E o que acontece? Noemi pega e chega para as noras dela e fala assim: vai para casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filho, não tenho mais como te sustentar, não tenho mais nada, eu vou voltar para minha terra. Uma das noras dela vai para a casa dos pais dela e a Ruth não. Ruth pega e fala assim: não, eu vou com você, e volta, e tem toda aquela história. Então, só para ilustrar que esse era a situação de uma mulher que não tinha um homem que pudesse sustentá-la. Se não tinha um filho, se não tinha um marido, era bem precária a situação. Então, aqui Lucas ele pega e já demonstra e já mostra pra gente como era precária a situação daquela mulher, daquela viúva, porque já não tinha o marido e não tinha o filho. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore. No versículo 14 ele diz: então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Aqui no versículo 13 e 14 também é interessante porque nós vemos o quanto Deus, enquanto Jesus, ele era, como eu disse na minha oração, ele era misericordioso e ele sentiu compaixão por aquela mulher. Ele olhou para aquela mulher e viu todo esse histórico que eu acabei de falar, que ela já era viúva e não tinha mais filho e não tinha como se sustentar. Então, e viu também a tristeza dela por ter perdido o filho. Então ele olha e vê todo esse histórico e sente compaixão por ela. Sente todo aquele sofrimento que ela estava passando naquele momento. E ele pega e diz: não chore. Por que ele diz para ela não chorar? Porque ele iria fazer alguma coisa. O milagre iria acontecer na vida dela. Então ele foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E ele disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Aqui o milagre acontece, onde Jesus ele chega até o caixão, toca no caixão, fala para o jovem se levantar, e ele, no mesmo instante, ele se levanta e começa a falar. E aí Jesus ele pega e devolve o jovem para a mãe dele, simbolizando: olha aqui, estou te devolvendo uma esperança, estou te trazendo uma nova vida, estou te trazendo uma nova perspectiva de vida. Porque aquela mulher já tinha perdido toda a sua perspectiva de vida. Às vezes, quando nós nos deparamos em situações difíceis, nós perdemos a esperança, não é? Às vezes você não tem mais saída, você olha e é um beco sem saída, você não tem como sair dali. Mas aí nós pegamos e olhamos para o alto, e é do alto que vem o socorro. E aí Jesus ele pega e simboliza exatamente isso. Jesus ele olha para ela e fala que a esperança é Ele. A esperança é Ele que estava trazendo. Ele traz as boas novas. Então a boa nova para aquela mulher era uma esperança. Agora ela tinha recuperado a esperança dela. Quando Jesus, no versículo 15, ele diz assim, na última frase: e Jesus o devolveu à sua mãe. Quer dizer, Jesus ele devolveu a esperança à sua mãe de uma vida melhor, de uma vida mais bem vivida do que ela teria se o filho dela permanecesse morto. No versículo 16 diz assim: grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. O versículo 16 aqui, ele diz muito do que os judeus esperavam do Messias. O Messias, se a gente for ler lá em João, eu quero ler com vocês, João no capítulo 1,
diz o seguinte, diz exatamente o que os judeus eles esperavam do Messias. Que está lá escrito, deixa eu só achar o versículo aqui, no versículo 19, diz assim, no João 1, versículo 19, diz assim, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Aí o versículo 21 diz, perguntaram-lhe então, quem é você? É Elias? E ele disse, não sou. É o profeta? E ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz acerca de você mesmo? E aí segue o texto. Mas o que eu queria mostrar para vocês era que os judeus eles tinham uma visão de quem seria o Messias. Se ele seria o Messias, quer dizer Cristo, que quer dizer enviado. Então, Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então, é Jesus o Cristo, né? Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então, quando eles chegam para João e falam assim, você é o Cristo, você é o Messias? Ele fala, não, não sou. Você é Elias? Por que eles perguntam se ele era Elias? Porque eles esperavam que Elias pudesse, que Elias ele era o profeta, o grande profeta, que poderia também libertar o povo naquele momento. Então, você é o Elias que viria? Aí ele fala, não, não sou. Porque lá em Malaquias ele pega e profetiza e diz que viria alguém com o espírito de Elias que iria transformar o mundo e todas aquelas coisas que iria libertar Israel. Então, por isso que eles chegam e perguntam, você que é o Elias? Ele fala, não, não sou Elias. Daí ele fala, você é o profeta? Ele fala, que profeta é esse? Lá no Êxodo, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés ele pegou e disse que viria um profeta que seria maior do que ele, que faria coisas maiores do que ele. Então Moisés e que o povo deveria seguir esse profeta. Tudo aquilo que esse profeta pudesse dizer, o povo deveria seguir o que ele iria dizer. Então o povo estava esperando ou Cristo, ou alguém com o espírito de Elias, ou esse profeta que Moisés profetizou lá no passado. Então, quando ele pega no versículo 16, ele diz assim, um profeta poderoso se levantou entre nós, era isso que eles estavam esperando. Eles queriam uma pessoa que fosse ungido de Deus. Eles queriam alguém com o espírito de Elias. Eles queriam esse profeta que foi profetizado há tanto tempo atrás por Moisés e que eles estavam à espera desse profeta. Então, quando ele diz um profeta poderoso se levantou entre nós, era exatamente isso. Eles estavam fazendo menção àquilo que Moisés tinha dito lá no Êxodo. E hoje Deus visitou o seu povo também. Então, quando Jesus ele realiza esses milagres, realiza esses sinais, ele demonstra todo o poderio dele. Ele demonstra que ele era todo poderoso, que mesmo sendo homem, ele também era Deus e que ele tinha poder para fazer tudo aquilo que ele deveria fazer aqui na terra, certo? E o versículo 17 diz assim, essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Então, a cada sinal, a cada milagre, a cada intervenção, a cada palavra, a cada ensinamento que Jesus trazia, mais e mais pessoas ficavam sabendo daquilo. Se espalhou por toda a Judéia. Então, não era algo premeditado. Jesus ele fazia aqui, as pessoas que estavam aqui ouviam, voltavam para suas casas e começavam a contar aquilo que tinham acabado de ver. Então, eles contavam, essas pessoas ouviam e contavam para outras e contavam para outras, e a história ia se espalhando. E os judeus, eles têm esse costume de ficar contando, era algo oral, né? Então, as coisas eram tudo oral que eles faziam. Então, até Moisés, quando Moisés começa a escrever, onde Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando ele escreve tudo aquilo lá e ele conta toda a história lá em Gênesis, que no princípio criou Deus o céu e a terra, e conta Abraão, e conta tudo aquilo,
Como que ele sabia de tudo aquilo? Era contado de pai para filho, era oral, não tinha nada escrito. Até Moisés não tinha nada escrito. Então, o povo já tinha esse costume de também contar as histórias que eles ouviam. No Novo Testamento, após Jesus morrer, não é depois que Jesus morreu, eles já começaram a escrever. Ou durante Jesus estava aqui, eles estavam escrevendo. Não, foi depois de muitos anos que foram escritos os evangelhos. Enquanto isso, o que acontecia? Era contado, era oral, era passado de pessoa para pessoa. Então, eu vi aquilo que Jesus fez, eu contava para você, você conta para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, e eles contam para outros, para outros, para outros, e assim a fama de Jesus ia crescendo. É assim que foi feito que o ministério de Jesus, a igreja cresceu. É o contato, é contando de pessoa para pessoa, é passando o meu conhecimento para você, certo? E é isso que nós estamos fazendo hoje. Essa pequena porção daquilo que eu estudei e consegui trazer para vocês aqui, vocês pegam e transmitem para outras pessoas. E outras pessoas transmitem para outras pessoas. E assim a palavra de Deus vai se espalhando. Não na Judéia, porque nós não estamos na Judéia, mas sim por São José dos Campos por toda São José dos Campos, pelo Vale do Paraíba, estado de São Paulo e o Brasil afora, e assim vai. Porque a palavra de Deus ela é viva e assim nós conseguimos transmitir a palavra do Senhor. Certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e espero de coração que vocês tenham a cada dia crescendo mais na palavra do Senhor. Porque esses estudos que nós estamos fazendo são às vezes simples, mas a palavra de Deus ela é muito rica e complexa também. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa. Então, que nós possamos a cada dia crescer mais e eu espero que vocês estejam crescendo a cada dia mais nesses estudos, amém? Vamos orar para que nós possamos encerrar, mas nós vamos encerrar aqui. Eu vou encerrar o ensinamento aqui. E vocês continuem daí, junto com a sua família, à mesa, comentando e a cada dia mais crescendo, certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esse momento de estudo, Pai. Te agradeço por esse momento de comunhão. Te agradeço, Pai, por estarmos, Pai, mesmo distante, mais perto, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida das pessoas e que as pessoas, Pai, possam entender e viver de fato quem é o Senhor. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor sim é o Cristo, é o ungido. Que o Senhor sim tem o espírito de Elias e que o Senhor sim era o profeta que foi profetizado por Moisés. Que o Senhor sim tem poder para ressuscitar mortos. Que o Senhor sim tem poder para curar, que o Senhor tem poder para libertar, que o Senhor tem poder para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser fazer. Tanto é que o Senhor disse em dos milagres que o Senhor realizou aqui na terra, que para mostrar para o homem que ele tem poder para perdoar pecados, o Senhor curou alguém. Então o Senhor também pode perdoar os nossos pecados. Então, para nós entendermos o quão maravilhoso o Senhor é somente lendo a Tua palavra, entendendo e buscando e crescendo cada vez mais. Deus, nos dá uma semana de vitória, uma semana de bênção na Tua presença. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e continue aí no seu estudo na sua casa, certo? Amém.